Saúde a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar por gentileza. Eu cumprimento também todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. É muito bom tê-los aqui conosco. Muito bom tê-los aqui conosco. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Também o William aqui, William, que bom que você está aí, tá? Muito bom. Pastor Renato está ali. Meu sobrinho lá, Roberto, pastor Isaías está ali, e todos vocês que estão aqui, os amados, eu senti falta de vocês hoje, mas vocês estão aqui, o casal, vocês dois mesmos, ali, e cada um de vocês que vieram, louvo a Deus pela vida de vocês. Queridos, vocês estão dispostos a aprender um pouco mais sobre o Deus da aliança? Eu quero ensinar para vocês sobre o Deus da aliança. Queridos, é claro que existe muito mais além da aliança. Depois da aliança tem o túmulo vazio, e depois do túmulo vazio tem o trono ocupado. Mas você nunca vai agir a respeito daquilo que o trono está ocupado, se você não entender do Deus da aliança. Amém? Então eu quero compartilhar esse assunto muito relevante, muito importante com você nessa noite. Lucas 22, 20, diz assim a palavra. Lucas 22, 20. Acho que já estava tudo gravado aí, Ezequiel, pelo o Lucas. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Assim disse o Senhor Jesus. Mas para que você possa entender sobre a aliança, o Deus da aliança, você precisa compreender o seguinte: do Senhor é os céus e a terra, mas Deus, na sua soberania, Ele escolheu que fosse assim, do jeito que eu vou falar para você. Deus, na sua soberania, Ele disse assim: eu só posso operar na terra com o meu poder se eu encontrar um homem que faça aliança comigo. Se naquela geração eu encontrar um homem que faça aliança comigo, eu posso operar na terra. Do contrário, eu não tenho legalidade para operar na terra. É assim que funciona a questão de alianças. Então, amados, antes de nós chegarmos na nova aliança, existiu várias alianças, por isso que fala a nova. Então eu quero compartilhar rapidamente, eu não vou pregar sobre todas as alianças, mas só para você entender o que eu vou ministrar essa noite. Primeira aliança que teve foi a aliança adâmica. Ela foi dividida em duas, edênica e adâmica. Edênica fala de quando o homem pecou, antes de pecar, melhor dizendo, fala da inocência, Adão sem pecar. E a adâmica fala depois que ele pecou, onde o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo já estava apontando para a graça de Deus. Logo após, nós temos uma outra aliança que Deus fez com Noé, aliança noaica ou noética. É uma aliança incondicional que Deus fez entre Noé e com a humanidade. Ou seja, todos aqueles que entrassem na arca estariam salvos. Depois nós tivemos uma outra aliança chamada aliança abraâmica, onde Deus fez promessa a Abraão e também a todas as famílias da terra. Quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois tivemos a aliança palestínica, aonde ampliou-se pelo mundo todo as promessas que Deus fez para Abraão. Logo após nós tivemos a aliança mosaica. E essa aliança mosaica, ela fala de bênçãos e maldições. Se você obedecer a Deus, você tem bênção. Se você desobedecer, você tem maldição. Isso na aliança mosaica, no período da lei. Depois nós temos a aliança davídica. Essa aliança davídica, ela amplia o aspecto da semente que iria vir a esse mundo. A aliança de Davi, a aliança davídica, fala que o trono de Davi nunca terá fim, porque o próprio Cristo veio da linhagem de Davi. Vocês estão entendendo? E agora chegou Jesus e disse: eu tenho uma nova aliança. Todas as alianças, amados, elas têm três coisas: selo, sinal e sangue. Eu vou falar uma bem conhecida de todos. A aliança que Deus fez com Noé, o sinal é o arco. Toda vez que chove, tem um arco. Quem já viu o arco? Então, isso é sinal da aliança com Noé. Ok? Por que você não fala arco-íris? Porque íris é da mitologia grega, algumas pessoas colocaram, mas é só arco. No original é arco. Aleluia? Amém? Então, essa aliança. E agora nós temos a nova aliança. Aonde está o sinal? Toda aliança tem sinal, tem selo e tem também
as promessas. Então, da aliança, a nova aliança, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa. Qual que é o selo? O Espírito Santo. Qual que é o sangue? De Jesus, o Cordeiro incontaminado. Entende de aliança agora? Entendeu um pouquinho da aliança agora? Então vamos caminhar. As alianças que Deus fez na história da Bíblia mostra que Deus se relaciona com o homem através da linguagem de aliança. Se eu e você sairmos daqui hoje entendendo sobre o Deus da aliança, a nossa vida muda em todos os aspectos. É necessário entendermos então sobre esse assunto tão relevante. Primeiro ponto, aliança de Deus. Aliança de Deus. A aliança de Deus, ela vai além do caminho dos homens. A aliança de Deus, ela nos dá uma perfeita confiança de que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu quero fazer uma comparação, porque a nossa mente aprende por comparação e por repetição. Então, a aliança de Deus é mais ou menos como a aliança do casamento. A aliança do casamento. Então, na aliança do casamento, você faz votos. Você faz votos com a pessoa que você casou. Então, nós vamos caminhando paralelo com a aliança do casamento e a aliança de Deus. Então, tudo que Ele prometeu, que Deus prometeu na sua aliança, Ele está garantindo. O que garante que Ele vai cumprir? A aliança que Ele fez conosco. Por que eu citei a questão do casamento? Eu estou casado com a Eva, eu sou casado com a Eva há 31 anos, a pastora Eva. Então, queridos, quando nós fizemos a aliança que nós fizemos é até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Então entendo isso aqui. Eu trato sempre a regra. Tem as exceções, você conversa comigo no gabinete, amém? Sempre a regra. Então, queridos, se um casal ele decide se separar, então, se a Bíblia diz que até que a morte o separe, então se o casal decide separar e os dois estão vivos, então eles estão chamando a morte para eles. Alô? Isso significa que alguma área desse casal vai morrer. Vocês estão aí ou não? Eu falei que eu vou ensinar sobre aliança, você precisa aprender sobre aliança. Então, por exemplo, ou vai morrer a área financeira, econômica, ou vai morrer a área emocional, ou vai morrer os sonhos, ou vai morrer literalmente. Tem pessoas que morrem literalmente. Mas alguma coisa vai morrer, porque até que a morte os separe. Então não foi assim, você não fez essa aliança, esse voto diante de Deus, sim ou não? Sim. Então você falou: Deus, eu estou com essa mulher até que a morte o separe. E aí, se eu quiser sair do contrato da aliança antes, então eu estou trazendo sobre mim a morte. Forte, né? Por isso cabe o ensino sobre a aliança. Porque também a aliança é o seguinte: os reis faziam aliança entre si, e eles cortavam onde flui o sangue, e ali eles colocavam cinza, para que ficasse um calombo ali, para dizer o seguinte: eu tenho aliança com ele. E o que é? E quando eles queriam se separar de aliança, era só com a morte. Por isso é muito sério essa questão de aliança. Por isso, você que é solteiro aí, pensa em casar, então ouça toda a mensagem primeiro. Alô? Ouça toda a mensagem primeiro, para você não depois dizer que não te avisamos. Vocês estão aí? Só que eu casaria de novo com ela. Alô? Vocês estão aí ou não? Então, amados, a aliança ela vai além do caminho dos homens. O próprio Deus, ele diz assim: eu me prendo a você através de uma aliança. A aliança significa que a pessoa mais fraca toma a força do mais forte. É assim que funciona a aliança. Então, por exemplo, aqui, você mexeu com a minha esposa, você mexeu comigo. Entende isso? Quando você tem aliança com Deus, mexeram com você, mexeram com Deus. Falaram de você, falaram de Deus. Quem lembra aquela passagem de Davi? Quando Davi encontrou o Golias fazia 40 dias que ele estava ali desafiando o exército de Israel, e ninguém fazia nada, os homens tremendo de medo, os soldados de Israel tremendo de medo, e de repente vem Davi entendia de aliança. Davi, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: quem é esse incircunciso? Sabe o que Davi estava dizendo? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus, que está desafiando o povo de Deus? E vocês conhecem a história, Davi venceu, porque Davi entendia de aliança, porque Davi sabia que ele ia tirar a pedra, mas quem ia cravar ia ser Deus. Entende isso?
Então, mexeu com Davi, mexeu com Deus. Vocês estão aí ou não? Feliz o homem que conhece Deus como Deus de aliança. Ele conhece o que a aliança lhe promete. Então, a aliança ela tem votos. A aliança ela tem termos. Lembra quando você foi casar? Eu, fulano de tal, digo isso. Lembra disso? Quem lembra? Votos do casamento. Eu prometo ser fiel, né? Conforme o lugar que você casou, alguns ainda diziam assim: ser fiel na alegria e na saúde, na tristeza, na saúde, na doença. Lembra disso? Tem uns lugares que faz assim também, um pouquinho mais. Isso é votos da aliança. Então, amados, feliz o homem que conhece o Deus como Deus da aliança, porque na aliança que você faz com Deus, Deus faz promessa. E essas promessas, o que garante que Deus vai cumprir é a aliança que Ele fez com você. Então, se você conhece o Deus de aliança, fique em paz, porque tudo que Ele falou, Ele vai fazer acontecer. Aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele faz. Se Ele falou, Ele cumpre. A única coisa que precisa entender é que da parte de Deus nós já temos o sim, falta o nosso amém. Aleluia. Glória a Deus. Todos os seus termos da aliança serão cumpridos. Que direitos e firmeza ela dá no próprio Deus, no Deus cumpridor de alianças. Que direito? O direito de que tudo que Ele falou, assim vai ser na minha e na sua vida. Aliança com Deus significa transformação de vida. Aliança com Deus significa ter uma vida verdadeiramente viva. Aliança com Deus significa o pleno conhecimento do que Deus quer fazer. Se Deus tem aliança com você, da mesma forma que o marido, ele se comunica com a esposa dizendo: eu quero fazer isso, aquilo outro, Deus chega e fala assim: eu quero fazer isso na terra. Aleluia. Quem lembra de Abraão? Abraão, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, que chegou até ele. Tanto pecado, chegou até ele. Então, Abraão começou a caminhar junto com Deus. E Deus falou para Abraão: Abraão, eu estou querendo destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão falou assim: Deus, se lá tiver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? Com 50 justos? Ele disse não. E se tiver menos 5, 45? Ele disse não. E se tiver 30? Não. E se tiver 20? Não. E se tiver 10? Não destruo por amor aos 10. É que não tinha nem 10. Tinha só 3. Ló e as suas 2 filhas, 3. O que eu quero que você entenda? Deus de aliança. Então, se você entende a linguagem de aliança, é o que Abraão, você pode conversar com Deus, caminhar com Deus e conversar com Deus. O que o Senhor quer fazer na terra, Deus? Entende isso? O que o Senhor quer fazer na minha família, através da minha vida? Na minha família, no meu trabalho? Querido, aliança com Deus significa ser atraído para perto de Deus em rendição pessoal. Que o Espírito Santo possa nos conceder algumas percepções da glória da aliança. Existe glória na aliança com Deus. O segredo da alegria do homem era a rendição confiante de todo o seu ser à vontade e ao operar de Deus na sua vida. Assim era Adão antes de pecar. E o que Deus quer de mim e de você é que tudo isso volte. Quando o pecado entrou no mundo, esse relacionamento com Deus foi destruído. Quando o homem desobedeceu, ele ficou com medo de Deus e fugiu da presença de Deus. Ele não mais conhecia, amava ou confiava em Deus. Então, antes de Adão pecar, ele amava, conhecia e confiava em Deus. Depois que Adão pecou, ele e toda a humanidade passou a não conhecer mais a Deus, não buscar mais o conhecimento de Deus, não amava mais a Deus e não confiava mais a Deus. Então Deus iniciou um projeto de aproximação dele com o homem. Eu preciso de 3 irmãos da igreja bem rápido aqui. Por favor, aqui embaixo. Para vocês entenderem. Pode ficar aqui, Lair. Mais um, por favor. Pode ficar olhando para mim, Lair. Olhando para mim. Isso, mais um, aqui. Então entenda aqui, ó. O Ronaldo e o Alair representam a humanidade. Então, entre a humanidade e Deus, criou-se um grande abismo. Chega um pouquinho mais para trás. Aí, criou-se um grande abismo. Ou seja, o homem jamais poderia novamente voltar ao seu relacionamento com Deus. Porque a aliança foi quebrada, lembra? A aliança adâmica, que dividida em 2, a primeira edênica, quando o homem era inocente, não tinha pecado, e aí ele peca, ele quebra a aliança com Deus,
Então o que Deus falou? O dia que você comer desse fruto que eu pedi para não comer, você vai morrer. Quebrar a aliança significa morte, morte eterna. E então o homem não podia fazer mais nada para se aproximar de Deus. Então isso tinha que partir de Deus. Então o homem que tinha que fazer um projeto, Deus tinha que fazer um projeto, uma missão na terra para aproximar-se novamente, dar condições do homem se aproximar. E aí ele enviou Jesus Cristo. Vem aqui, Jesus Cristo, fica aqui. Jesus Cristo ficou entre Deus e os homens, e a humanidade. Agora eu quero que você compreenda. É possível uma energia de 30 mil volts, você ligar um liquidificador de 110? Sim ou não? Uma tomada de 30 mil volts, você ligar 110, o que vai acontecer com esse liquidificador? Vai explodir. Então é isso, porque Deus é santo, o homem era pecador. Não tem como o que é santo estar com o pecador. Então Jesus, ele fez, na cruz do Calvário, ele fez como um transformador. Jesus, verdadeiro homem, ele pega na mão dos homens. Pega na mão de vocês dois aí, isso. Me dá essa mão aqui, isso. Jesus, pega na mão dele lá, isso. Jesus, como verdadeiro homem, ele pega, homem perfeito, ele pega na mão da humanidade. E Jesus, como verdadeiro Deus, ele consegue segurar na mão de Deus, porque Jesus é santo, ele não pecou. Aleluia, essa é a obra da aliança, essa é a nova aliança. Jesus fez a nova aliança, e todos aqueles que creem na obra de Jesus, entrar nessa nova aliança, eles conseguem estar conectados novamente com o Pai Celestial. Obrigado. Obrigado, aplauda eles, por favor. Então, Deus agora, por meio de Cristo Jesus, no Antigo Testamento, quando você vê o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, estava apontando para Cristo. Então agora Deus está levando o homem a crer, porque o homem parou de crer em Deus. Então Ele está levando o homem a crer. O homem não poderia salvar a si mesmo do poder do pecado. Se a redenção tivesse que ser realizada, Deus teria que fazer tudo para isso. Entenda bem. Então Deus, ele diz assim: eu vou cortar uma aliança. Cortar é estabelecer, uma linguagem. Cortar é estabelecer uma aliança. Eu vou estabelecer uma aliança novamente com o homem, a nova aliança. Então eu vou entrar. O que você vai entrar, Deus? Eu vou entrar purificando o pecado de Adão na vida de vocês. Eu vou entrar perdoando todos os seus pecados. Eu vou entrar enviando Jesus para morrer a morte de vocês. Eu vou justificar vocês pela ressurreição de Cristo. Eu vou dar herança a vocês. E vocês vão dar o quê? Percebe que Deus entrou com tudo? Eu e você não entramos com nada. Nós entramos só com amém. Eu aceito isso. Eu creio isso. Entende isso? Só que agora, depois que nós fizemos aliança com Deus por meio de Cristo, nós temos o direito de ter tudo que pertence a Deus. Por isso eu falo aqui, diante da internet, diante de todos, quando você vai casar e você sabe de aliança, você não casa. Se você casou, glória a Deus por isso, glória a Deus, está casado, está certo. Mas se você vai casar, não case com comunhão parcial de bens, isso é coisa do diabo. É comunhão universal de bens. Porque você não está casando para separar? Alô? É forte. Por isso vocês ficam quietos, mas eu vou falar assim mesmo. Alguém tem que ensinar isso para vocês. Tudo que Deus queria que o homem fizesse, era que ele confiasse nele. Tudo que Deus mais quer, é que você, meu irmão, você, minha irmã, confie plenamente nele. Todas as mensagens, tudo que é feito, o Espírito Santo na terra, é para que eu e você confiemos nele. O que o homem crê, move e dirige todo o seu ser. E eu pergunto, o que te move? É o que você crê. E o que você crê? O que faz você levantar de manhã cedo? O que faz você acordar e ir trabalhar e fazer o que você faz? Porque o que você crê, move você. Então, se você crê no Deus da aliança, isso vai mudar totalmente o aspecto da sua vida a partir de hoje. O que ele crê, entra nele e torna-se verdadeiramente parte da sua vida. Se você crê em Deus, essa crença em Deus vai entrar em você e vai fazer parte da sua vida, e Deus vai viver em você, aleluia. Deus vai tomar decisões através de você, é assim que Ele escolheu. A salvação, ela vem somente pela fé, poderia vir somente pela fé.
Em fé, o homem entregou a si próprio ao agir e à vontade de Deus. O primeiro grande agir de Deus foi de levar o homem a crer, depois da queda, levar o homem a crer. Tudo na Bíblia é Deus dizendo assim: eu quero que o homem creia novamente em mim, eu quero que o homem confie novamente em mim, por meio de Cristo Jesus, isto é possível. Aleluia. Todo tratamento com os homens individuais e com pessoas de Israel tinha esse propósito: ensinar o homem a confiar em Deus. Tudo que você lê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só tem uma mensagem: confie em mim. E Jesus tornou isso possível. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, onde encontrasse fé, ele poderia realizar tudo o que fosse necessário. Então vamos entender: Deus não faz nada na terra sem aliança. Então, quando Deus quis fazer alguma coisa, Ele falou com Abraão. Abraão falou: eu aceito essa aliança, eu creio. E aí pegaram o animal, vocês conhecem a história, e cada um foi feita uma aliança. Quando você crê no Senhor Jesus, e você diz: eu creio na nova aliança, você está dizendo: Deus, eis-me aqui, conta comigo para aquilo que o Senhor quer fazer na terra. Se Deus encontra um homem com fé, que tem fé nele, uma mulher que tem fé nele, Deus fala assim: posso realizar alguma coisa naquela família, posso mudar a história daquela família, posso mudar a história daquela cidade, porque lá eu tenho 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 pessoas que disseram: eis-me aqui, e que crê e que eu posso usá-los. Diga comigo: Deus sempre, pode aplaudir Jesus. Deus sempre abençoa pessoas através de pessoas. Guarde isso: Deus sempre abençoa pessoas através de pessoas. Querido, se você é esposo, você está dizendo assim: Deus abençoa minha esposa, Deus faz isso para minha esposa. Deus fala assim: posso usar você? Deus abençoa os meus filhos, Deus abençoa os meus filhos, posso usar você? Não fala isso não, só ouve. Não queira fazer uma oração se você não quer ser a resposta dela. Nunca faça uma oração se você não quer ser a resposta dela. Pastor, como é que você aprendeu isso? Porque todas as vezes que eu orei, Deus usou eu para fazer. Entende? Isso é aliança. É aliança. Aleluia. Então Deus querido, Ele sempre procura alguém com fé. Com fé. Onde Deus encontra fé. É por isso que Jesus Cristo vem e diz assim: tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Aleluia, glória a Deus. Escute isso aqui agora: nada desonra e entristece mais a Deus que a incredulidade. Nada desonra e entristece mais a Deus que a incredulidade. A incredulidade foi a raiz da desobediência e de todo o pecado. Ela impossibilitou a Deus de realizar sua obra. Eva, ao invés de acreditar na palavra de Deus, Eva acreditou na palavra do diabo. O diabo fala assim: você é um derrotado, você é um frustrado, você é isso. E você fala: é verdade, eu sou isso mesmo. Aí Deus fala assim: você é filho, abençoado, perdoado, mais que vencedor, herdeiro de Deus. Você fala: será? Percebe que é mais fácil acreditar no negativo do que no positivo? Mas se você conhece o Deus da aliança, isso muda a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Nada desonra e entristece mais a Deus que a incredulidade. Quem tem filho aqui de 6, 7 ou 8 anos? Tem aqui? Você imagina, você chega para o seu filho e fala assim: filho, o papai vai comprar aquele tênis caro, legal para você. E aí o menino fala assim: pai, eu acho que você não tem dinheiro para isso. Como é que você se sentiria, pai? Entende isso? Então, quando Deus fala que vai fazer isso, isso e isso na sua vida, através das promessas da palavra de Deus, e você não acredita, você está fazendo o que com Deus? O mesmo que o menino está fazendo com o pai que diz que quer comprar o tênis. Eu não honro a Deus. Então escute o que eu vou falar. Jesus morreu na cruz, Ele mesmo disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham vida em abundância.
Então você quer honrar a Deus? Viva uma vida com abundância. Como é que você vive essa vida com abundância? Pela fé. E o que te garante que isso vai acontecer? A aliança que Ele tem com você por meio de Cristo Jesus. Eu estou dando um exemplo de eu e minha esposa. O que garante ela que eu vou ser fiel a ela? Aliança, só aliança. Entende isso? O que garante que Deus vai ser fiel a mim e eu fiel a Deus? A aliança que nós temos. É um sinal. Toda vez que eu olho a aliança, eu lembro dela. Toda vez que eu olho para a aliança, eu lembro dele. Aleluia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha só que interessante. Imagina aqui que tem um quadro aqui na frente. Então, aqui em cima está Deus, certo? Aqui em cima está Deus, aqui embaixo está o marido e aqui embaixo está a mulher do outro lado. Então, Deus, o marido e a mulher. Deus, o esposo e a esposa. Escute, quanto mais o esposo ama Deus, mais ele ama a esposa. Quanto mais o esposo tem intimidade com Deus, mais ele cuida e ama da esposa. Quanto mais o homem tem intimidade com a esposa, mais ele tem intimidade com Deus. Diga comigo, o cordão de 3 não se quebra facilmente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico empolgado com isso, aleluia. Amados, nada desonra mais. A incredulidade, então, ela impede de Deus realizar o que Ele quer fazer na sua vida. O que Deus procurou despertar no homem através da história, através de promessas, através da misericórdia, através de juízo, foi simplesmente a fé. Que os homens voltassem a ter a fé em Deus, voltassem a confiar em Deus. O principal caminho pelo qual a paciente graça de Deus despertou e fortificou a fé foi aliança. Ou seja, qual que é a prova que a minha fé vai ser validada? A aliança que Ele fez conosco por meio de Jesus Cristo. Vocês estão aí ou não? Se vocês conseguirem aquele versículo lá, Romanos 8,31 em diante, ou Romanos 8,31, olha o que a aliança fala para você. Olha aqui, ó. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós. Por que Deus é por nós agora? Porque Jesus fez aliança conosco. Nós temos aliança com Deus por meio de Jesus. Agora Deus não é contra nós. Ah, então antes Ele era? Antes Ele era. Antes tinha um abismo, a separação. Então agora, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos firmados com aliança com Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então agora Deus é por nós. E aí Paulo está perguntando, quem será contra nós? Se Deus é por nós, o Criador dos céus e da terra, a mais alta instância do universo, ou seja, é o nosso Deus e Pai que está lá. Quem vai nos julgar? Olha lá, continua por gentileza. Olha lá, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Lembra aqui os dois irmãos aqui, por toda a humanidade, Jesus foi entregue, porque o amor partiu de Deus. Deus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Você não tem noção, a sua alma custou o sangue de Jesus, você é importante. Aleluia, glória a Deus. Olha lá, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Pastor, o que você está querendo que a gente entenda? Eu quero que você pare de procurar todas as coisas e entenda que você tem um Deus de aliança e tem intimidade com Ele, que todas as coisas vêm. Mas as pessoas ficam procurando todas as coisas, e é o contrário. Aqui a ordem dos tratores altera os viadutos, viu? Olha lá, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se você entender, olha lá, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, o nosso Deus, como Deus de aliança, Ele nos dá todas as coisas. O nosso Deus, como Deus de aliança, Ele nos justifica, somos eleitos. Olha lá, continua. Olha lá, o nosso Deus, Ele não nos condena. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você entende isso? Diga não. Fala não, não entendo. Eu vou explicar agora. Olha lá, diga, vocês não querem saber, então eu não vou falar. Olha lá, quem os condenará? É Cristo. Queridos, escute aqui, quando você vai no tribunal, no meio está o juiz, ok? À esquerda está o promotor de acusação, ok? E à direita está o advogado de defesa, certo? Paulo sabia disso. Então, Paulo escreveu porque Paulo via isso. Então, e você é o réu. Então, o promotor de acusação é Satanás. Satanás ele vem com um monte de provas contra você, porque ele sabe o iogurte que você roubou no mercado, ele sabe tudo, que esse negócio lá. Então ele vem com um monte de prova para cima de você. E aí ele pega e fala assim: olha, o réu fez isso, e mais isso, e por isso ele deve morrer.
E aí Jesus fala assim: eu protesto. Você consegue entender? Jesus, eu protesto, com a mão furada assim, mostrando para o Pai. Eu protesto. E aí o Pai fala assim: protesto aceito. Por quê? Porque quando Jesus protesta, Ele está dizendo assim: olha, o meu sangue na cruz já perdoou o iogurte que Ele roubou. Eu estou brincando, só para vocês entenderem. Ele já perdoou tudo isso. O meu sangue perdoou Ele. Então nenhuma condenação há sobre a vida dele. Aí o juiz, que é o Pai Celestial, diz assim: protesto aceito. Então olha lá, de novo, agora você vai entender o texto, ó. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus está à direita de Deus Pai, o juiz do universo. E toda vez que vem uma acusação contra mim e contra você, o que Jesus faz diante do Pai? Eu protesto, eu protesto, eu protesto, eu protesto. E o Pai está falando: protesto aceito, protesto aceito, protesto aceito. Por quê? Por quê? Olha lá, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Por quê? Romanos 8:1, olha lá. Por quê? Olha o que está escrito: agora o quê? Agora que você entende Deus de aliança, agora que você fez aliança com Deus, agora que você sabe que Jesus purificou, o sangue de Jesus purificou o pecado de Adão na sua vida, o sangue de Jesus perdoou todos os seus pecados, Ele ressuscitou para que você fosse um justo, você é filho de Deus, você é santo, agora, depois disso, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim: protesto aceito. Diga assim: obrigado, Jesus. Se não tem condenação, você também não tem culpa. Pergunta por quê? Porque ninguém paga duas vezes pelo mesmo erro. Todas as pessoas que estão na delegacia, ele cumpriu o erro que ele está ali, ele está livre, ele é um justo perante a sociedade. Entende isso? Durante o período que uma pessoa está presa porque ela cometeu um delito, se for 5 anos, 1 ano preso o juízo, 2 anos preso o juízo, 3 anos preso o juízo, 5 anos preso o juízo, terminou os 5 anos de juízo, a justiça foi feita. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, das 9 ao meio-dia não aconteceu nada, mas ao meio-dia aconteceu, 2 Coríntios 5:21, 2 Coríntios 5:21, ao meio-dia aconteceu isso aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado, lembra? Jesus é santo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ao meio-dia, todos os nossos pecados foi colocado sobre Jesus. Por isso que houve trevas, do meio-dia até as 3 horas. Então Jesus recebeu nele, na carne dele, os nossos pecados, para que nós fôssemos justos. Então você é justo não porque você faz tudo certo, você é justo porque Jesus fez tudo certo. Justiça é uma herança, pecado é uma herança. Você herdou o pecado de Adão, e agora você herdou a justiça de Cristo Jesus. Deixa eu clarear a tua mente. Romanos 5,17. Você precisa entender sobre aliança. Olha lá, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, que é Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se você conhece um Deus de aliança e você está caminhando por esse caminho e você recebe a abundância da graça e crê a justiça que Jesus fez e você se vê como um justo e começa a ter consciência de justo, então você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida na sua família, você vai reinar em vida em relação às doenças, enfermidades, você vai reinar em vida na sua vida econômica, você vai reinar em vida como empresário, como profissional liberal. Aonde você pôr a planta dos seus pés, ali vai fluir. Você vai cumprir na sua vida o que a Bíblia diz em Salmo 1: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, a minha folha não murcha, não cai, o fruto dá na estação própria, e tudo que eu ponho a mão prospera. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Você entendeu a obra, você entendeu o Deus de aliança. Terceiro ponto: a incredulidade nos mantém aquém. A incredulidade, ela já era para nós estarmos lá na frente, mas a incredulidade nos mantém atrás, aquém. Escute, se nós somente soubéssemos o quanto Deus quer que confiemos nele, e com certo as suas promessas serão cumpridas naqueles que assim o fazem, se nós somente soubéssemos que é a nossa incredulidade que nos impede de entrar na possessão das promessas de Deus, você começaria a crer a partir de hoje de uma forma tremenda e maravilhosa.
Amados, diga comigo: bênçãos é para todos, promessas é para filhos que aplicam princípios, e herança é para filhos maduros. A chuva e o sol vêm para todos, é bênção. Deus joga a chuva, deixa a chuva cair na casa do crente e do bandido e de quem quer que seja. Deus é tremendo, né? Ele abençoa todos. Se você pegar R$200 e for no mercado, você vai comprar a verdura que você quiser ali naquele lugar. Se uma pessoa que também não é um bandido, seja lá quem for, ele também entrar com R$200 lá, ele vai comprar. Bênção é para todos. Por isso Deus fala: abençoe seu inimigo, porque ele também tem que comer. Quem está aí? Vocês estão aí ou não? Agora, queridos, olha o que a Bíblia está dizendo: promessa e herança é para filhos e filhos maduros. Então você começa na vida cristã. Deus, como o Deus da aliança, Ele quer compartilhar com você o que Ele quer fazer na terra. Ele quer compartilhar com você o que Ele quer fazer na sua família, através da sua família. Mas muitas pessoas não ouvem Deus, não entendem que Deus, Ele pode fazer dessa forma. Compreende? Então, se você soubesse que é a incredulidade que te mantém aquém, você então começaria a crer. Escute o que eu vou falar. Pelo fato de não sabermos, Deus não pode realizar a sua poderosa obra em nós. Um dos remédios mais certeiros para a nossa incredulidade é o pacto no qual Deus entrou em aliança conosco. O que me garante que Deus quer me usar na terra, que Deus quer fazer algo em mim e através de mim na terra, algo em você e através de você? A aliança que Ele fez com Cristo Jesus. Deus procura homens na terra para que Ele possa realizar os seus projetos, e quando Ele encontra um homem fiel, quando Ele encontra uma mulher fiel, Ele destaca, faz essa pessoa crescer em todas as áreas da vida dela, para que todos saibam que Ele é Deus. Aleluia. Toda dispensação, guarde isso aqui que eu vou falar. Todo período, dispensação é período, todo período do Espírito Santo, toda a economia da graça de Jesus Cristo, toda a nossa vida espiritual e toda a saúde, crescimento e força da igreja têm sido depositadas, providas e asseguradas na nova aliança. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tudo que você precisa para a vida e para a piedade está dentro da aliança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Por isso, deixa eu ensinar uma coisa para você. Se até hoje você fazia isso, mude. Você diz assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não, diga assim: continue abençoado. Deus te abençoe é passado, Ele já abençoou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Então, se Ele já nos abençoou, diga: eu sou um abençoado. Então não é Deus te abençoe, continue abençoado, porque Deus já te abençoou. Faz sentido você pedir alguma coisa para o seu pai e o seu pai fala assim: eu te dei. Aí no outro dia você pede a mesma coisa, ele fala: mas eu te dei. Pai, mas me dá isso. É isso que os crentes estão fazendo. Me abençoa, Senhor. Deus falou: já te abençoei. Mas me abençoa, Deus. Mas eu já te abençoei. Só aceite essa ideia, receba isso na sua vida, pela fé. Você é um abençoado. 3, entendeu? 4, 5, glória a Deus. Estão entendendo Jesus, estão entendendo? Então não é Deus te abençoe, continue abençoado, porque você já é abençoado. Então amanhã você continua abençoado, depois da manhã você continua abençoado, daqui 10 anos você continua abençoado. Pastor, você não quer alienar nós? Não, aqui não tem alienação, aqui tem Jesus. É daqui para você crescer, entende? Vocês estão aí ou não? Deus já te abençoou, você já é um abençoado, e o que Deus abençoou está abençoado. Você é uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Queridos, poucos têm refletido então na aliança e as suas maravilhosas promessas. Não é de admirar que a vida do cristão tem sido falha em alcançar alegria, santidade e qualidades celestiais que tão claramente prometeu que teria. Por que muitos cristãos não têm alegria, não andam em santidade e não recebem as qualidades celestiais? Porque eles não acreditam que Deus quer abençoá-los, ou já abençoou. Deus te abençoou, meu irmão. Se Deus abençoou, você é um abençoado. Aconteça o que acontecer, fale isso, declare isso: eu sou um abençoado. Quarto ponto, já estou chegando no final. Tome as promessas de Deus. Vamos atentar para a palavra de Deus. Se perguntar quem acredita em Deus, todo mundo levanta a mão e acredita. E se você acredita na palavra que Ele disse para você? Muitos não acreditam, mas vocês vão sair daqui acreditando hoje.
Olha lá, vamos atentar para a palavra de Deus, que nos chama para conhecer, adorar e confiar em nosso Deus, que guarda aliança. O nosso Deus guarda aliança. Aleluia. Escute isso, em Deuteronômio 7:9, e depois Isaías 54:10, acompanhe comigo, olha lá. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. O nosso Deus, Ele guarda aliança até 1000 gerações. O seu filho, o filho do seu filho, o filho do filho do seu filho, o filho do filho do seu filho, o filho do filho do seu filho. Ei, se você entende e faz aliança com Deus, e entende do Deus aliança, a sua geração está abençoada, não tem nenhuma maldição. Entende isso? Caiu por terra. Olha lá Isaías 54:10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Sabe o que Deus está falando? Aconteça o que acontecer, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu, você tem aliança comigo, você tem aliança comigo. Até os demônios olham e falam assim: aquele tem aliança com Deus, aquele tem aliança com Deus. Olha lá, assim como você vê o monte e vê as montanhas, saiba, Deus, Ele tem misericórdia de ti, então não precisa pedir misericórdia. Ele está dizendo que já tem. Olha lá, aliança de Deus, olha lá, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Então não precisa orar dizendo assim: Deus tem misericórdia de mim. Ele diz que sempre vai ter. Misericórdia é o castigo que eu mereço, não me dê. Graça é o que eu não mereço, me dá. É o contrário. Olha lá, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor. Então, quando você lembra para o futuro, começa a olhar para o futuro do nosso país, você tem, em relação, se você conhece a aliança, o que você vai fazer? Vai tremer de medo? Ou você vai dizer assim: pensamentos de paz e não de guerra, o Senhor tem para o meu futuro. O futuro pertence a Deus. Ei, aonde você está indo, o Pai já chegou. E Ele conhece você. Entende isso? O Deus de aliança. Tome as promessas. O cumprimento de cada uma das promessas da aliança é mais certo do que qualquer montanha. Assim como você está vendo a montanha, assim vai ser o cumprimento das promessas. Jeremias 32:40, olha o que diz ali. Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna. Então essa aliança aqui é eterna. A nova aliança é a aliança eterna. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Querido, eu quero que você compreenda que todo o Novo Testamento foi escrito pelo Velho. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Olha lá, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Sabe o que Deus está falando? Mesmo que você queira sair de perto de mim, eu não vou deixar. Aleluia. Ele vai colocar pessoas do seu lado. Ele vai colocar pessoas que vai apoiar os seus braços. Aleluia. A aliança assegura que Deus não se afastará de nós, e nem nós nos apartaremos dele. Ele assume ambos, por ele e por nós. Deus está dizendo: eu garanto que você não vai se apartar de mim, e nem eu vou me apartar de você. É como se Deus jurasse por Ele mesmo. Eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém maior que Deus. Eu juro por mim mesmo que ninguém vai te apartar de mim. Aonde está isso na Bíblia? É onde que Paulo começa a falar. Coloca lá para mim, Romanos 8, depois do 36, 37, lá, vamos caminhando aí. É por isso que Paulo escreveu isso aqui. Pode continuar, por favor. Aqui, volta um pouquinho. 35. Olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha lá.
como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Senhor não vai deixar nada fazer você se apartar do amor dEle. Tem mais forte aí, mas não é isso que eu vou pregar hoje. Então vamos continuar aqui. Devemos nos perguntar sinceramente se as falhas em nossa vida cristã, especialmente na nossa fé, não são devido à negligência com a aliança. Nós não temos adorado nem confiado o Deus cumpridor da aliança. Nossas almas não têm feito o que Deus nos chamou para fazer: fixar-se na aliança, lembrar-se da aliança. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que o marido cuida em agradar a esposa. Então eu preciso saber se ela está bem. Eu preciso saber se ela precisa de alguma coisa. Eu preciso saber se ela quer comer alguma coisa diferente. Isso é aliança. Se ela está meio cabisbaixo, você está bem, está doente, não está? O marido tem que cuidar da mulher. E se preciso for, ele dá vida por ela. Isso é aliança. Vocês não estão aí. Pastor, quer dizer que se a minha mulher for fuzilada, eu tenho que entrar na frente? Eu quero contar uma coisinha só, que aconteceu uma vez. Já foi falado em público, então ela me autorizou a falar, então por isso eu vou falar. Eu estava sentado lá no meu escritório, e de repente entrou um vendedor que vende aqueles produtos de fazer massagem. E aí a minha esposa chegou e falou assim: querido, eu queria comprar um produto daquele. Aí eu fiz as contas e falei assim: querida, dá para comprar, mas você pode esperar um pouquinho? Tá? Aí ela desceu, tudo bem. E aí eu cheguei lá e a vendedora falou assim, a vendedora pegou um papel assim e rasgou na minha frente o papel. Eu falei assim: que papel que é esse? Não, esse papel é o contrato que a sua esposa tinha fechado para comprar o produto. Falei: minha esposa fechou um contrato com você? Não, pode fazer de novo, eu vou comprar o produto. Está aqui o cartão, passa. Minha esposa não pode ficar envergonhada na frente de vocês. Alô? Eu não sabia que ela tinha fechado o contrato, mas como ela já fechou, eu assinei embaixo. Aliança. Aliança tem proteção, aliança tem igualdade, aliança tem amor. Pastor, eu quero casar. Então saiba, você vai ter que ter igualdade com ela, você vai ter que amar ela e você vai ter que proteger ela. Não quero fazer isso, então não casa. Tem umas irmãs rindo que só aqui. Vocês estão aí ou não? Irmão, fique em paz, eu estou casado há mais de 30 anos e eu estou feliz, ó. Não dói não. Eu só estou ensinando Bíblia, fazendo que nem o Pio fala. Eu só estou lendo a Bíblia e mostrando para vocês o que a Bíblia diz. Deus é aliança. Você tem aliança, você faz aliança com... Por isso, a partir de hoje, você vai ver com quem você faz aliança, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim sentar à mesa para comer com você, só se eu quiser ter aliança. Porque se eu não sentar à mesa com você, porque eu não quero ter aliança com você. Eu entendo de aliança. Então por isso que eu não como com qualquer pessoa. Alô? Vocês estão aí ou não? Então você vai ter cuidado agora com quem você vai fazer aliança, com quem você vai chamar para dentro da sua casa. Quem que você chama para dentro da sua casa? Só os amigos que você tem aliança com eles. Quem está aí? Entre o seu pai, a sua mãe e a sua esposa, com quem você fica? Com a sua esposa. Com seu esposo. É Bíblia. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher por meio de aliança. As mães não gostaram não, mas é assim. Porque as mães já viveram a vida delas, né? Quem está aí? Você está aí, meu irmão? Escute. Se começarmos a examinar os termos da aliança como documento da nossa herança, presta atenção nisso aqui agora. Isso aqui é quase um decreto, irmãos. Se começarmos a examinar os termos da aliança como documento da nossa herança e das riquezas que estamos para possuir, mesmo aqui na terra, nós seremos diferentes. Se você entender que a aliança, ela implica numa herança, você vai mudar a sua maneira de viver, você vai mudar a sua conduta, vai mudar o seu comportamento.
Porque na aliança também tem herança. Tudo que eu construir na minha vida junto com ela vai ficar para quem se eu morrer? Para ela. Agora, você não vai esperar Deus morrer, porque Deus não morre, então você vai usufruir em vida. Entende isso? Então você vai agir de uma forma diferente. As nossas vidas serão conforme o que o Senhor quis que elas fossem. Ou seja, não aceite nem menos e nem mais do que a abundância de Deus para a sua vida. Não aceite nem menos nem mais que saúde divina, saúde perfeita sobre a sua vida. Não aceite nem menos nem mais que a graça, a paz de viver bem nessa terra. Ter paz consigo mesmo. Entende isso? Tudo isso Jesus conquistou para nós. Se nós temos aliança com Ele, temos direito disso. É direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Ó, foi colocado quase que de propósito ali. Está vendo aquilo ali é o quê? A espada de São Jorge, né? Não é que fala espada de São Jorge? A espada de São Jorge é de Deus. Quem fez foi Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Foi Deus quem fez. Então tudo que Deus fez é direito meu, é nossa herança. Você pode usar tudo. Aleluia. É que o diabo quer tomar para ele. Não, mas não é do diabo, é de Deus. Aquela planta comigo ninguém pode. Não, é de Deus. Deus que fez ela brotar, não foi o diabo. O diabo não é criador. O diabo não criou nada. Então tudo que Deus fez é para nós. Vocês estão aí? Último ponto. Nós necessitamos mais de Deus. Eu e você precisamos reconhecer que nós conhecemos a Deus, mas precisamos conhecer ainda mais. Tudo que Deus sempre fez por meio do povo, ao fazer aliança com eles, era para atraí-los para si mesmo. Deus só quer que você fique tempo com Ele. Deus só quer que você fique perto dEle. Deus quer ensinar você a confiar nele. Deus quer ensinar você a descansar nele e serem um com Ele. Amados, querida, você consegue trazer uma cadeira para mim aqui? Obrigado. Quando você entende o que é um Deus de aliança e você quer descansar no Senhor, imagina que essa cadeira é Cristo, é Deus. Você senta. Quando eu estou em pé, todo o peso do meu corpo está nas minhas pernas e ela começa a doer. Mas quando eu sento em Deus, eu estou em Deus assentado nas regiões celestiais, todo o meu peso está nele. Por isso que Jesus disse assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você entende disso, que Ele já fez tudo por você, não importa a situação que você está vivendo, se apoie nele, descanse nele. Pode soltar o peso, Ele aguenta. Ele disse: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades. Tudo aquilo que está pesando na sua vida, lança para Ele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus disse: para cada dia basta o seu mal. Deu 18 horas, você não resolveu? Vai dormir, vai descansar. Amanhã é um novo dia. Ele preparou a vitória para você. Quanto mais você descansa, mais você avança. Quanto mais você confia, mais você descansa. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Quanto mais eu confio, mais eu descanso. Eu não consigo descansar. É porque você não conhece Ele, o Deus da aliança. Vocês estão aí ou não? Glória a Deus. Está aprendendo alguma coisa? A maior carência da nossa fé é que nós necessitamos mais de Deus. Se Deus é de fato a fonte da bondade e glória, formosura e bem-aventurança, quanto mais pudermos ter a sua presença, do seu governo, agindo em nós, mais felizes seremos. O que eu estou querendo dizer? Se Deus é a fonte da bondade, quanto mais eu gasto tempo com Deus, quanto mais eu invisto tempo com Deus, mais da bondade dEle eu tenho na minha vida, mais da glória dEle eu tenho na minha vida, mais da formosura dEle eu tenho para a minha vida, mais da bem-aventurança dEle eu tenho para a minha vida, mais do governo dEle eu tenho para a minha vida. Escute, nenhuma obediência é por demais severa, nenhuma dependência é por demais absoluta, nenhuma submissão é por demais completa, nenhuma confiança é por demais para uma pessoa que está aprendendo.
a considerar Deus seu maior bem e sua maior alegria transbordante. O único objetivo de Deus ao entrar em aliança conosco é atrair-nos para si mesmo. Deus, Ele não quer o que você tem, Deus quer você. Ele quer você. Ele quer o seu coração. Ele quer você. Entende isso? Ele quer estar com você. Ele quer gastar tempo com você e você gastar tempo com Ele. Quero convidar o Ministério da Música. Creia que o nosso Deus é um Deus de aliança. Medite com quem você tem feito aliança. Querido, dificilmente você vai me ouvir dizendo assim, estamos junto. Eu não falo isso para qualquer pessoa. Porque se eu falar estamos junto, eu estou fazendo aliança com ela. E eu tenho que estar junto. Alô? Tem gente que qualquer coisinha, estamos junto, estamos junto, estamos junto, estamos junto, nada. Estamos juntos até quando? Entende isso? Então, estamos juntos. Dificilmente eu vou falar isso. Dificilmente você vai ouvir falar assim, conta comigo porque deve porque eu sei o que eu estou falando. Se eu falar, é porque eu vou ter que fazer acontecer. Então eu não falo quando não é preciso falar. Deixa eu terminar dizendo isso aqui para você antes da ceia. Quando você está muito feliz, não faça promessa para ninguém. Alô? Quando você está muito feliz, não faça promessa para ninguém. E quando você está muito triste, também não. Porque é arriscado você não cumprir aquilo que você falou. Se você entende aliança, o seu sim é sim e o seu não é não. Tudo que vem fora disso é do maligno. Faça aliança com Deus através de Jesus Cristo. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você faça uma oração comigo agora. Você também que está nas redes sociais, ore comigo. Fala, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz para me salvar, foi para o Hades, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Jesus Cristo eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida tiver, eu amo, eu sirvo, amando pessoas e servindo pessoas. Eu recebo do teu amor, eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua vida eterna, Pai, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Se você disse amém, você tem a vida eterna.